Olá, começa agora mais um programa televisivo da campanha Benzeno Não é Flor que se Cheire, que é uma realização da FEPOSPetro, a Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo, em conjunto com seus sindicatos filiados, e também do Ministério Público do Trabalho. Esta campanha que visa alertar sobre os riscos do benzeno, substância cancerígena que está contida nos nossos combustíveis, tem o importante apoio do Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, da Fundacentro, ligado ao Ministério do Trabalho, e também da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu cumprimento, como em todos os programas, nos auxiliando a falar dessa mobilização, o presidente do Simpospetro Osasco e também da Federação, da FEPOSPetro, Luiz Arraes. Presidente, uma alegria recebê-lo aqui. É um prazer estar mais uma vez no programa, cumprimentar todos os telespectadores e falar da importância que é essa campanha que nós estamos fazendo com relação ao benzeno. Essa campanha não é um ato isolado, nós já vemos há muito tempo trabalhando na prevenção e na informação aos trabalhadores com relação ao benzeno. Participamos há uns 20 anos atrás da Comissão Estadual, junto com a Fundacentro aqui em São Paulo, a Comissão Estadual do Benzeno, e posteriormente criou-se a Comissão Nacional do Benzeno, que nós também temos, das duas federações nossas, membros participando, indicados através das centrais, mas é nosso pedido, e que participam dessa Comissão Nacional do Benzeno, onde lá se trabalha a questão das elaborações de normas regulamentadoras, que trata da prevenção, principalmente da saúde e da segurança dos trabalhadores. Aprovamos recentemente a NR9, que ainda está passível de discussão de alguns pontos, porque tem muitos pontos ainda polêmicos com o setor patronal que precisam ser esclarecidos e que a gente está junto dos patrões fazendo essa discussão para que essa norma regulamentadora seja cumprida em todo o território nacional. Agora, recente, estamos fazendo junto com o Ministério Público do Trabalho uma grande campanha de conscientização do que é o benzeno aqui no estado de São Paulo. Com o apoio da Fundacentro, do Sereste, nós fizemos uma campanha e dividimos ela em 4 partes. A primeira foi fazer um grande seminário, trazendo todos os dirigentes sindicais do estado, as diretorias, os funcionários dos sindicatos, tudo, para que eles tivessem a informação precisa para passar para os trabalhadores o que era a campanha, o que é o benzeno, e ele está bem informado. A segunda já foi visando o outro público, que eram os consumidores, os proprietários de carro. Aí nós espalhamos em 10 principais rodovias de São Paulo uns outdoor, mostrando a importância, inclusive de uma lei que foi recém-aprovada na Assembleia Legislativa, uma lei do deputado Marcos Martins, que proíbe o abastecimento após o automático. Disparou o automático da bomba, tem que cessar o abastecimento. Isso é uma lei importante que foi aprovada na Assembleia Legislativa e nós também tivemos participação efetiva. Participamos de todas as audiências públicas que foi feita nas principais cidades do Estado e na Assembleia Legislativa e conseguimos aprovar uma lei. A lei só pega a nossa vez se tiver informação e educar e informar tanto o consumidor quanto os trabalhadores, porque o poder público ele não tem interesse nenhum, não é uma lei que interessa ao poder público. É tanto que não interessa que nós tivemos o veto dessa lei feita por um governador que inclusive é médico, que é o senhor Geraldo Alckmin. Ele vetou a lei, nós conseguimos uma grande vitória, que foi derrubar o veto do governador e a lei está funcionando, está em vigor. Então, para que essa lei pegue, já que não existe interesse do poder público de fiscalizar, de multar ou de fazer com que a lei prevaleça, nós temos que informar para a população, informar para os trabalhadores a importância que é abastecer automático. Ela é importante por quê? Primeiro, ela protege a saúde do nosso trabalhador, que é o primeiro alvo da lei, que pode, com o tempo, adquirir um câncer por a inalação do benzeno ou pela pele, através da pele. Segundo, que protege o meio ambiente. E terceiro, que protege o próprio veículo do consumidor, que ao retornar combustível pelo respiro, estraga um filtro que custa caro e que ele precisa repor o filtro com o tempo. Então, nós precisamos informar para os consumidores, informar para os trabalhadores toda essa questão do benzeno.
nós lançamos o procedimento, essa revista, que já foi a terceira parte da campanha. Essa revista, nós fizemos 100 mil exemplares, vai ser entregue a todos os trabalhadores do Estado de São Paulo, através dos 17 sindicatos filiados à federação, para que eles tenham a consciência de proteger a saúde dele e informar para o consumidor como é que funciona. Agora, se o consumidor quiser encher até a boca para arredondar, para facilitar o troco, ou porque ele vai uma viagem longa e quer encher até a boca ali, ele vai dizer, olha, vou explicar para ele por que não, para proteger a saúde, e dizer aí, enfim, que tem uma lei que proíbe fazer isso. Então, esse é o intuito. E a última parte dessa campanha, a gente vai estar fazendo uma ampla campanha televisiva através das TVs comunitárias em todo o estado de São Paulo, mostrando tudo que é feito, mostrando vista, dizer que no site da federação, no site do sindicato, quem quiser essa revista, é só acessar que vai estar lá. Dizer que essa revista, quem quiser reeditar, ela está liberada, pode reeditar, e nós junto com... Eu não vamos encerrar essa campanha com esse televisivo, mas não vamos encerrar a luta. A questão da mobilização, da conscientização, vai continuar sempre, pretendendo fazer outras campanhas, fazer uns folders, alguns informativos, distribuir nas praças, nos shopping centers, nas principais avenidas. Nós vamos continuar até que todos estejam conscientizados de que é importante para a saúde, para o meio ambiente, para o próprio veículo, abastecer só até o automóvel e se proteger para não adquirir um câncer. A cada programa televisivo desta campanha Benzeno Não é Flor que se Cheire, nós recebemos dirigentes do Simpospetros, que são filiados à FEPOSPetro, para dizer como é que está em suas bases a distribuição das cartilhas, que ficou a cargo dos sindicatos fazê-lo, também como é que está a conscientização dos frentistas e também como é que o consumidor está reagindo. Se tem consumidor aí não entendendo, querendo só saber de descumprir a lei em benefício próprio, e a gente hoje conversa com o diretor secretário-geral do Simpospetro de São José dos Campos, Jalcedo Francisco Moreira. Prazer recebê-lo aqui, companheiro. Prazer é meu, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Prazer a todos nós, com grande satisfação que estamos aqui para dar o nosso retorno. Alegria é nossa. Primeiramente, quantas cidades tem a base lá do Simpospetro? Nós temos 39 cidades no total. E como é que está a mobilização para a distribuição das cartilhas? Está indo bem, graças a Deus, estão bem recebidos pelos trabalhadores. Alguns empresários que não gostam muito da ideia, mas a gente tenta conversar com os empresários, o significado, o que significa esse documento, essa cartilha, para os trabalhadores, para os familiares deles. E antes dessa lei estadual, ela ser votada na Assembleia Legislativa, nós já tínhamos a lei, já existia a lei em São José dos Campos. Uma lei municipal. Uma lei municipal. Parabéns. Em São José, Taubaté e Cruzeiro, nós temos essa lei. Legal. Municipais. Com a ajuda dos sindicatos sensibilizando. Dos sindicatos e a federação junto com a gente, entendeu? Nós conseguimos essas leis nos municípios. E a gente já vinha trabalhando, que a gente se preocupa com a saúde do trabalhador. E como nossa preocupação, como dirigentes sindicais e com a federação juntos, trabalhamos isso aí, fomos lá para os vereadores dessas cidades, convencemos a eles, junto com o pessoal da Sereste, que nos apoiaram, que nos ajudaram também, e conseguimos desenvolver um trabalho, e esse trabalho foi desenvolvido, a lei foi sancionada pelos prefeitos das regiões, e já estão bem recebidos pelos trabalhadores hoje em dia. Isso foi um reforço importante pelo seguinte, como a dificuldade de aprovar na Assembleia Legislativa, a gente teve a ideia de começar a fazer em alguns municípios, principalmente nos municípios mais importantes do Estado, para que respaldasse essa lei estadual. Então, com essa ajuda de vários sindicatos, de várias cidades que fizeram nas câmaras municipais a lei, isso reforçou com que a gente conseguisse aprovar e derrubar o veto do governador. Então, essa foi uma tática importante que nós usamos para convencer os deputados de dizer, olha, já tem várias cidades que aprovaram essa lei e que nós precisamos fazer essa lei estadual. E aí, a ideia é que nós aprovamos essa lei nacional, porque tudo nasce em São Paulo. São Paulo é o estado mais importante da União. Já tem outros estados que têm a lei, se eu não me engano, Santa Catarina e Mato Grosso
já aprovaram essa lei, e a gente está fomentando os outros estados a aprovar para, de repente, a gente ter uma legislação nacional que diga, olha, abastecer só até automático, ou então até o banimento do benzeno do combustível. Por que não? Porque tem países do mundo que não tem benzeno no combustível. Não tem, lógico que não tem. Então, na verdade, assim, nós podemos até, no futuro, o Brasil autossuficiente em petróleo, consegue aumentar o número de refinaria, vai baixar o preço do combustível e a gente eliminar o 1% do benzeno que tem na gasolina. Seria o ideal que a gente conseguisse fazer isso, porque acabava toda essa celeuma desse problema do câncer. Até porque, no Brasil, nós não temos estatística. Então, nós não podemos dizer com precisão a quantidade, quantos fretistas, quantos trabalhadores de posto adquiriram câncer por conta do benzeno. Porque na rede pública do Brasil, os médicos, raramente, eles têm o hábito de procurar para o trabalhador que chega lá para passar numa consulta, olha, você está sentindo o quê? Você trabalha em quê? Para fazer o nexo causal, se a doença dele é proveniente do trabalho, então ele faz o nexo causal. Diz, olha, é possível que o teu trabalho, esse câncer seja proveniente do teu trabalho. Então, a Rede Sereste, um dos objetivos era esse, treinar para vincular, para que a gente tivesse estatística. Dizer, olha, nós sabemos que de alguns fretistas, alguns trabalhadores de posto que morreu por conta de ação da Fiocruz, da Fundacentro. Recentemente, num programa de televisão, ele mostrou um trabalhador fretista com câncer, e aí a Fundacentro entrou na parada e comprovou que era por conta da gasolina. Então, nós vamos começando a juntar as estatísticas. Quem sabe, um dia, nós conseguimos banir essas substâncias que tanto prejudicam o nosso trabalhador. E, presidente, com tanta exposição, a gente há de também imaginar ser lógico que até o tempo de vida do frentista, em relação ao resto da população, havendo essas estatísticas mesmo sérias, a gente vai comprovar, pela lógica, que às vezes até menor, né, presidente? Isso é um absurdo. Sim. Nós temos até um caso interessante, que já faz algum tempo, de uma senhora que o médico fez o nexo causal de que ela tinha conseguido câncer porque ela morava num sobrado em cima do posto. E o respiro da bomba, o respiro do tanque ficava próximo à janela dela. Então ela dormia cheirando a gasolina 24 horas. E aí, porque tem o ideal e os países desenvolvidos, mais desenvolvidos, eles têm a questão da captação do vapor, que não é tão barata ainda para implantar e que, inclusive, economiza para o proprietário do posto, porque aquele respiro, com o tempo, ele perde em quantidade de combustível, porque vai respirando, perde em quantidade. Então, segundo alguns estudos, durante algum tempo, se o cara implantar a captação do vapor, ele se paga durante algum tempo. Então, a captação o que é? Você tem um instrumentário que e o vapor, ele vem de ir para a atmosfera, ele volta para o tanque. Então, alguns países já têm, desenvolvidos já têm essa captação do vapor. O Brasil não tem. E também, nós precisamos reforçar isso, que não é implantado isso, porque hoje, todo o custo operacional da venda de combustível fica com o revendedor. E nós sabemos que o combustível ele é uma cadeia. Ele vem da extração ao refino, à distribuição e à revenda. O fretista está lá na última ponta, que é o bico da bomba. Agora, todo o custo operacional fica com o revendedor. Nós tivemos caso de que o revendedor encerrou as atividades do posto e aí concluiu um laudo que a terra estava contaminada e ele precisava descontaminar aquela terra. Então ele tem que tirar aquela terra e incinerar. Na época só tinha um incinerador em Belo Horizonte, todo o custo fica com o revendedor. E a distribuidora, a refinaria, que lucraram durante tantos anos, não tem responsabilidade nenhuma. Então eu sempre sou um dos que defendo que todas essas situações sejam distribuídas em todo o setor. E quem ganha mais, paga mais, o que é justo. Nós estamos há mais de 20 anos tentando implantar na nossa convenção coletiva a obrigatoriedade de um plano de saúde para os nossos trabalhadores. E nós não conseguimos, porque é caro
E o revendedor que vive lá estrangulado com imposto, com taxa disso, taxa daquilo, com fiscalização, tudo cai no revendedor, ele não tem condições de pagar. Então, seria interessante que todos contribuíssem para que o trabalhador tivesse o plano de saúde. Lá da Petrobras que extrai, da Petrobras que refina, as distribuidoras que distribuem e vai poder chegar na revenda. Então, essa cadeia tem que ser responsabilizada por tudo de mal, por os mal que acontece no meio ambiente, para o trabalhador. Então, tem que ter uma responsabilidade, uma coparticipação na responsabilidade de toda a cadeia. Eu defendo isso e vou sempre defender isso, porque não é justo um só trabalho. Por isso que dificulta as nossas negociações. Quando nós vamos negociar com o setor da revenda, a dificuldade é grande. Porque ele já está no gargalo. Porque toda a responsabilidade é dele e não tem, os outros não têm responsabilidade nenhuma. E ganham mais. E ganham mais. Na cadeia. Jalcedo, fala um pouquinho como é que está o impacto no consumidor. As pessoas que levam seus carros, seus veículos para abastecer, elas têm entendido que agora é lei, não dá para dar aquele chorinho na gasolina, ou isso aí tem causado confusão? Muita confusão. Ixi. Infelizmente. A nossa cultura brasileira é essa. Então está havendo muita... a maioria aceita, uns não aceita, uns querem encher até em cima, passa do limite, arredonda, dá 19,80, o cara põe para 20, 21, e o cara fica ali apertando, entendeu? Para pagar certinho. Então está tendo muita dificuldade, mas a gente devagarinho a gente está conseguindo levar isso adiante, os trabalhadores estão conscientizando, estão levando aos consumidores. A categoria está firme na campanha. Está firme na campanha. A gente está empenhado nessa campanha também, nós, junto com a federação. Estamos com um outro problema aí da ANR também, que é a lavagem uniforme, que ele não chegou a falar sobre isso, mas ele vai falar ainda. Vou pedir para o presidente explicar isso. Porque nós estamos... Mas na verdade, também, essa questão do troco da você, hoje não justifica bem, porque mais de 80% do posto hoje é feito com cartão. Sim. Não tem a justificativa vamos fazer o troco, facilitar o troco. Isso é uma coisa muito pequena, uma porcentagem muito pequena que não justifica isso. Nós temos que continuar, como o Jalcedo está falando, firme na questão da informação, firme na questão... Aí, por último, dizer, olha, eu não vou fazer porque tem a lei. Isso aí. E outra coisa, eu também não vou fazer porque prejudica a minha saúde. Agora, outra pessoa que tem que ter muita consciência é o dono do posto. Porque muitas vezes, para não agradar o cliente, o dono do posto diz, não, se o cliente quiser que abasteça automático, você vai ter que abastecer porque não vai brigar com o cliente pode ficar chateado. Agora, o cliente tem que entender que se ele sair daquele posto e for para o outro, vai acontecer a mesma coisa, se for para o outro é a mesma coisa. Para onde ele for, vai ser a mesma coisa, porque tem a lei e tem a consciência do nosso trabalhador que não quer mais morrer de câncer. É isso aí. Presidente, e em relação quando o benzeno vai na roupa da pessoa, é possível também? Isso contamina? Isso foi discutido muito na ANR e ainda está sendo discutido. Agora mesmo nós estamos sendo convocados para uma reunião da comissão do benzeno, nós estamos indo para essa reunião, justamente para tratar desses assuntos. Porque, como tem custo, gera custo, porque a ANR diz o seguinte, que a responsabilidade por lavar o uniforme, porque se você fica o dia todinho ali, vai impregnar na sua roupa o vapor do benzeno. Você leva para casa para lavar. Se você leva para casa, segundo os técnicos, você vai contaminar a sua família. Às vezes, a sua mulher lava a roupa junto com outra roupa, a sua mulher lava lá com a mão, ela vai ser contaminada, segundo os técnicos. E agora, o que acontece? Como isso causa um custo, o setor de revenda é muito resistente à implantação dessa norma. Então, você foi dado o prazo, os prazos já extrapolou, e a gente ainda está discutindo, eles estão querendo rediscutir alguns pontos dessa norma, inclusive pedindo mais prazo, alguma coisa nesse sentido. Então, nós estamos abertos, é lógico, nós sabemos as dificuldades, estamos abertos à negociação, vamos conversar sempre que puder, mas, a princípio, o que está valendo é isso. O empresário tem que lavar a roupa do trabalhador, o trabalhador não pode levar para casa para lavar. Antes tinha uma questão de não podia soltar água em qualquer lugar e tal, mas a Sabesp já comprovou que isso não é problema, que já pode lavar numa lavanderia comum. Então, isso já foi um facilitador. Agora, na questão do custo é que a gente tem que sentar, até porque essa comissão ela é tripartite. Ela tem a participação nossa, dos trabalhadores, do representante dos trabalhadores,
do governo e dos patrões. Então, tudo que for decidido lá é decidido pelos três. Se alguém perde, é democracia. Democracia, quem perde, quem comanda é a maioria e quem perde na questão da maioria tem que se contentar. Então, nós estamos rediscutindo, mas mesmo com isso, ninguém quer radicalismo nenhum. Nós queremos discutir com o setor patronal, achar um melhor caminho para implantar isso. Se tiver que brigar para que esse custo seja distribuído na cadeia, contem comigo e contem com a federação. Presidente, e este é só um dos temas que carece de discussão, carece de força política, carece de disposição. Como é que o trabalhador vai fazer isso sem a representação legítima do seu sindicato e, por sua vez, da federação que reúne os sindicatos? É impossível, né? Olha, tanto que nós sempre fazemos campanhas de sindicalização, de associação dos trabalhadores, porque nós precisamos fazer com que o trabalhador tenha certeza da importância que é o sindicato na vida dele, no cotidiano. Imagina você, um trabalhador, todo ano, ter que sentar com o patrão dele para renovar a convenção coletiva sem a presença de um sindicato forte por trás dele. Com 13 milhões de desempregados, com o país na recessão que está, que sempre vive, é um ciclo. Em vez em quando o país passa por um tempo bom, mas de repente vem uma crise e sempre o mais frágil é o trabalhador. Então o trabalhador, ele não tem força para discutir sozinho com o patrão. Quando nós vamos discutir a convenção coletiva, nós vamos discutir 17 sindicatos junto com a federação e por isso que nós temos o que dizer para o trabalhador. Nós podemos dizer para o nosso trabalhador que a federação e os 17 sindicatos filiados até hoje, em nenhum momento nós assinamos uma convenção coletiva onde ele não tenha conseguido aumento real. Nós temos a felicidade de dizer e o orgulho de dizer que a mulher no posto de gasolina, ela ganha exatamente o que ganha o homem. Não tem salário menor para mulher e homem. Nós temos que dizer para os nossos trabalhadores que o mesmo benefício que recebe o trabalhador lá do Pontal do Paranapanema, lá na divisa do Mato Grosso, lá da Baixada Santista, é o mesmo que recebe o trabalhador da Avenida Paulista. Ele tem direito a cesta, tem direito a ticket, o mesmo salário, o mesmo valor da hora extra, o ticket de refeição e a cesta, e mais o vale transporte diferenciado da lei, que só pode descontar 1% quando a lei manda descontar 6%. Agora nós tivemos essa reforma trabalhista, que foi discutida alguns pontos dela no Supremo, e o Supremo autorizou a terceirização em todos os níveis da empresa, mas para nós é proibida, a nossa convenção proíbe a terceirização e está assinada por 2 anos. Essa questão da jornada intermitente não pega no posto de gasolina porque o sindicato não deixa. Então o trabalhador tem que entender isso, fortalecer a luta, estar junto do sindicato, se associar, contribuir para seu sindicato, para que o seu sindicato seja forte, tenha condições de peitar o patrão de testa a testa para fazer a discussão mais dura, mais madura da convenção coletiva, da manutenção dos benefícios. Então, é importante. E nossos sindicatos, o sindicato, inclusive São José dos Campos, é importante nessa jornada. Nós temos alguns benefícios para a categoria que extrapolam da convenção coletiva. Por exemplo, nós temos colônia de férias, nós temos clube de campo, que cuida da parte do lazer do trabalhador. Nós temos departamento médico em quase todos os sindicatos, com dentista, com médico, com oculista, com todas essas especialidades. Além de tudo isso, o sindicato tem a preocupação com a segurança, com a saúde do trabalhador. Agora há pouco tempo, nós vimos um trabalhador ser assassinado num assalto em Osasco, porque reagiu de uma forma boba, idiota, ele reagiu. Nós estamos elaborando agora uma próxima campanha, nós vamos tratar desse tema, pedindo audiência com o comando da PM, para pedir mais segurança nos postos, e pedir para que um especialista da PM, junto conosco, elabore uma cartilha, tipo essa do Benzeno, mostrando o que, no caso de um assalto, o que o trabalhador deve fazer e o que não deve fazer para proteger a sua vida. Então, o sindicato é importante na vida do trabalhador em todos os aspectos. Nós cuidamos da parte social do sindicato, do trabalhador, cuidamos da parte econômica, cuidamos da saúde, da segurança. Tudo isso é coisas que o sindicato faz, que o trabalhador precisa saber e precisa valorizar e estar sempre junto do sindicato. Porque juntos nós vamos ser sempre mais fortes.
e divididos, o trabalhador não tem força para discutir seus direitos como trabalhador. Menos de 2 minutinhos para a gente encerrar este programa. Quero me despedir do Jalcedo, Francisco Moreira, e que você possa aí voltar para a sua região e continuar esse belo trabalho que tem feito lá, viu? Com certeza, nós vamos continuar a luta, o trabalho não pode parar. Vamos conscientizar todos os trabalhadores da nossa região, da nossa base. Vamos conscientizar os nossos clientes dos postos de gasolina também. E o nosso trabalho não vai parar. E eu quero desde já agradecer pela oportunidade, agradecer a todos, agradecer a você, o Luiz Arraio, presidente da nossa federação. E agradecer a todos e uma boa tarde a todos vocês. Presidente, obrigado pela presença de sempre, viu? Eu que agradeço e lembrar para o trabalhador que nós estamos num ano importante e que o trabalhador tem que ter consciência ao votar na próxima eleição, escolher bem seu candidato, saber que se ele votar numa pessoa que não está do lado dele, ele vai lá para Brasília para votar contra os trabalhadores. Então nós temos que, se o trabalhador está desiludido e achar que todos são ruins, mas os que estão contra ele são piores. Então escolham quem está do nosso lado e escolham bem para que nós possamos, mais na frente, rever o que perdemos nessa reforma trabalhista aí. Obrigado pela presença, presidente. Obrigado a todos. Esta foi mais uma edição do programa televisivo da campanha Benzeno Não é Flor que se Cheire. Saiba mais acessando o site da FEPOSPetro. Participe! Essa luta é de todos nós. Quero convidá-lo a continuar assistindo a programação do canal comunitário que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!